O dia em que eu saí do ego e estava plena na consciência. Essa é uma história do que aconteceu comigo essa semana. Eu vim aqui compartilhar com vocês porque pode ser uma inspiração e um ensinamento para a sua vida e para o seu dia a dia aí nas suas relações familiares. Então, respira fundo comigo, porque quem não respira pira. E isso que aconteceu mudou a minha forma de reagir. E eu espero que isso faça sentido para você e que também você consiga se observar e sair do ego e entrar na sua consciência, estar consciente de tudo que você está fazendo. Essa semana eu estava conversando com meu marido e a gente se ama, gente, é claro, a gente está casado. E tem um detalhe, não só falo português, eu falo inglês também, mas português é a minha primeira língua e ele só fala inglês. Aí agora você imagina assim, duas pessoas que só falam português, marido e mulher, de vez em quando já entende um troço errado, já dá umas tretas. Quando a pessoa não entende, piorou. Quando a comunicação ainda tem essa barreira da língua, da cultura e da questão emocional. Ele não age por impulso, meu marido. Ele é muito pé no chão, assim. E aí, eu queria fazer um pagamento pro pessoal que fez a cerca aqui em casa. E ele falou pra mim, that is stupid. E na hora eu respondi com raiva, assim, porque eu já tinha perguntado pra ele 2 vezes se ele tinha feito o pagamento e tal, não sei o quê. E aí eu falei, I'm stupid. E saí da conversa. E fui pra cozinha com raiva. Magoadinha, ferida, ofendida, com raiva dele, porque ele tinha me chamado de estúpida. Mas, gente, ali na cozinha aconteceu algo assim que mudou tudo. Eu vi claramente eu saindo do ego, do eu, daquele sentimento de ofensa, e eu comecei a observar de fora. Era como se aquela cena estivesse passando ali na minha frente de novo, e a minha consciência tivesse dado um passo para trás e assistisse tudo assim, com muita naturalidade. Como se eu tivesse saído daquele eu ferida e entrado no meu eu verdadeiro, quem eu sou em essência. E foi com uma voz, como se uma voz assim falasse, ele não te chamou, não uma voz que eu tô escutando aqui, né, audível, mas na minha consciência, ele não te chamou de estúpida, você se chamou de estúpida. Ele falou que a sua atitude era estúpida. E para ser sincera, ele estava certo. Ele estava bem certo, porque ele em nenhum momento me chamou de estúpida. Ele falou, that is stupid. Aquela atitude de pagar sem ter checado o serviço, porque quando a gente chegou em casa já estava escuro, não dava pra gente ver como tinha ficado o serviço, ele estava certo. E naquele momento, gente, eu saí do ego e eu entrei totalmente na consciência. E a consciência, ela não grita, ela sussurra. Ela mostra pra você que o outro não é o vilão. Às vezes é só um espelho. É só um espelho para você aprender algo. E eu entendi que ele não quis me ofender. Ele em nenhum momento quis me ofender. Ele só estava tentando me impedir de fazer uma escolha impulsiva. E eu realmente sou impulsiva às vezes. Não sei se a maioria das mulheres são, mas eu sou. Às vezes eu quero resolver tudo para ontem. E eu ia pagar por um serviço que eu não tinha checado ainda. Ele estava certo, porque no dia seguinte de manhã a gente acordou e tinham coisas para ser ajustadas. E se ele não tivesse sido firme comigo, eu tinha cedido à pressão do rapaz que estava me cobrando. E eu teria pago. Na verdade, eu não teria pago, porque o dinheiro não estava na minha conta. E estava na conta do meu marido e eu queria que ele pagasse, mas eu queria que ele pagasse. Então, às vezes, a vida ela vai ser firme com você. Vai usar um tom mais duro, uma fala atravessada para te ensinar algo que você precisa realmente aprender. Porque antes de você ter a vida que você deseja, a vida nova que você deseja, a vida próspera, a vida abençoada, a vida abundante, você precisa ser essa pessoa. Próspera, abundante, porque não é ter para ser, é ser para ter. É ser, fazer e ter. Então, começa no simples. Começa em não se ofender facilmente, em observar, em aprender, em crescer. E é assim que a gente aprende.
São nessas relações do dia a dia, nas nossas relações familiares, que a gente é preparado para algo maior que a gente deseja viver. Mas se o seu ego quiser sempre gritar e tomar as decisões, você não vai chegar no nível que você deseja, porque você não está agindo com consciência. Então, quando algo assim acontecer com você, para e sai da cena. Aquele momento que eu saí do quarto foi crucial para que eu não entrasse numa discussão com meu marido. Ele falou, eu fiquei ofendida, chateada e saí. E quando eu saí, eu tive clareza daquilo que estava acontecendo. Eu saí totalmente do ego, da ofensa, a coitada, ofendida, chamou ela de estúpida. Não, ele não me chamou de estúpida, gente. Ele falou que a atitude que eu queria tomar era uma atitude estúpida. E os americanos, eles usam essas palavras assim. Às vezes, se a gente traduzir, nem é a mesma coisa, porque estúpido, para eles, não é ser uma pessoa rude. É você querer fazer algo que não é o mais apropriado a ser feito. Era isso que ele queria me dizer. É estúpido pagar uma pessoa que você ainda não checou o serviço. E se você paga, ele não vai voltar para consertar. Certamente não vai. E se ele não tivesse falado aquilo, eu certamente teria cedido. E se ele não fosse firme comigo, eu ia ficar ali enchendo o saco dele até ele mandar o dinheiro para a pessoa. Mas ele foi firme. E de verdade, ele não me ofendeu. Ele quis me trazer a verdade. Que você não deve pagar por uma coisa que você ainda não checou. Ou por um produto que você recebeu com defeito, ou enfim. Era só uma situação cotidiana ali do dia a dia, mas que trouxe um aprendizado para a minha vida. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que nesses momentos de tensão, de você se achar ofendida, magoada, sai do lugar onde você está, naquele lugar ali de tensão, vai para outro lugar, respira e deixa que a sua consciência observe com clareza, para que o seu ego ele não fale mais alto, porque às vezes por um motivo muito pequeno a gente arruma grandes brigas com o pai, com mãe, com o filho, com o marido. E as experiências dos relacionamentos familiares, eles só estão nos preparando para o lado de fora. Eu falo que a família é a escola da vida. É dentro de casa que a gente aprende como ir para a vida, para o mundo lá fora, que não vai ser bonzinho, carinhoso, e vai ter palavras duras também. E é dentro de casa, na família, que a gente se ajusta e a gente fica mais forte. Para quando a gente precisar tomar atitudes firmes, a gente tenha inteligência emocional para fazer isso. E não se deixar levar pela opinião dos outros. Porque o rapaz estava me pressionando, de verdade. Ele me pressionou muito para eu mandar o dinheiro para ele. E eu falei para ele, o meu marido não vai te mandar o dinheiro agora. Ele vai checar o serviço primeiro. Mas talvez se fosse eu ia falar, ficar logo esse homem, coisa chata, ficar enchendo meu saco. Mas não. Eu estaria tomando uma atitude devido à pressão externa. Não com clareza, não com consciência. Então, fica aqui esse relato da minha vida real para vocês. Espero que faça sentido. E se fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ser firme. E é dentro de casa que a gente aprende. É como se você quisesse uma vida melhor, próspera, abundante, porque é sobre isso que eu falo com vocês, sobre coerência, sobre elevar sua vibração, tudo isso para que você consiga alcançar aquilo que você deseja para sua vida. Mas se você não for isso, você não suporta a pressão lá fora. Você não suporta. Por isso que tantas pessoas ganham na loteria e perdem tudo. É muito grande o número de pessoas que ganham na loteria e depois elas perdem, porque elas não aguentam a pressão e elas não têm inteligência emocional, não têm educação financeira
Então, que você comece a aprender nas pequenas coisas, no seu dia a dia, nas suas coisas diárias, a tirar dessas coisas os ensinamentos que a vida está trazendo para você, tá bom? Um beijo, que o amor de Deus flua para vocês em avalanches de bênçãos e que vocês tenham todas as possibilidades disponíveis para vocês, mas que vocês tenham inteligência emocional e que vocês voem alto, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus!